Os primeiros judeus a pôr os pés em Nova Iorque eram portugueses. Nova Iorque chamava-se então Nova Amsterdão, era uma colónia holandesa e corria o ano de 1654. A história do grupo de 23 pessoas, fugidas da Inquisição brasileira e que foram parar por engano aos confins do Novo Mundo, dava um livro. E de facto vai dar, já que Patrícia Fonseca, jornalista, está a escrevê-lo. Estudar a história de Israel para melhor compreender o conflito do Médio Oriente, onde foi várias vezes em trabalho, levou a ler sobre a realidade sefardita, os judeus oriundos da Península Ibérica. E num desses livros sobre a história do judaísmo, encontrei um parágrafo que dizia que a primeira comunidade judia em Nova Iorque, então Nova Amsterdão, tinha começado quase por acaso com 23 portugueses que tinham lá chegado vindos do Recife e que ali então se tinham estabelecido. Ponto final. E não era desenvolvido isto. Uma bolsa do American Club of Lisbon permitiu a Patrícia investigar em Nova Iorque e Washington as pistas destes pioneiros. Enquanto Pernambuco esteve sob domínio holandês, os judeus fugidos de Portugal prosperaram com o negócio do açúcar e gozaram de liberdade de culto. Em 1654, os portugueses reconquistam o território e a Inquisição regressa. Os judeus têm novo de decidir partir ou ficar renunciando à sua fé. 4 chefes de família, 2 viúvas e várias crianças, Abrão Israel Dias, Moisés Lombroso, David Israel Faro, Asher Levi, Henrica Nunes e Judite Mercado, embarcam à última hora graças à boa vontade de um capitão da Armada Portuguesa, que permite que várias famílias consigam navios para sair do Recife. Mas a viagem não vai correr bem. Este navio foi apanhado por piratas, que lhes roubaram tudo, e que os terão levado, na altura o nome não é muito explícito nos documentos, desconfia-se que seja a Jamaica, e tinham ameaçado que iriam entregá-los à Inquisição a Cuba, aos espanhóis. Jacques de Lamotte, capitão francês do Sainte-Catherine, está a caminho do Canadá e faz escala na Jamaica, onde conhece o grupo de judeus que lhe pede ajuda. Esse capitão francês lá negocia com esses piratas, que não tinham grande interesse neles, já lhes tinham roubado vários os bens que eles traziam, e pagou aos piratas e levou estes judeus. Eles não devem ter percebido bem para onde iam, devem ter percebido que iam para Amsterdão, que era o que eles queriam. O que é certo é que isto depois percebe-se em documentos mais à frente, que eles dizem que pensavam que iam para Amsterdão e foram de facto para Nova Amsterdão. O New Netherlands Project trouxe à luz do dia este registro do tribunal, onde o capitão Lamotte se queixa dos seus clientes em dívida. Estes alegam que pagarão assim que de Amsterdão lhes enviem dinheiro. Mas a reação de Peter Stuyvesant, o governador holandês de Nova Amsterdão, calvinista e puritano, não é das melhores. E a primeira reação é querer expulsá-los. Porque no Novo Mundo não poderia ser... Ele chega a usar um pouco essa expressão, pode-se traduzir assim, não contaminar este novo mundo com judeus desde o início, não é? E então, aquilo é complicado ali no início. O que acontece é que estes sefarditas eram já muito importantes para a Companhia das Índias Orientais, que já negociavam muito com eles. Havia pessoas muito influentes, sefarditas, que eram inclusive acionistas da Companhia das Índias Orientais. No fundo, Nova Amsterdão não era bem uma colónia holandesa, era uma colónia da Companhia das Índias Orientais, não é? Portanto, a Companhia das Índias diz claramente ao Peter Stuyvesant que eles são bem-vindos, devem ser bem recebidos e são muito importantes para os nossos objetivos. O grupo decide ficar e começa a negociar com as peles, subindo o rio Hudson e comprando aos índios. Na Baixa de Manhattan de hoje, a Beaver Street recorda as valiosas peles de castor que se mandavam para a Europa. Sim, tanto que depois, logo em 55, no ano seguinte, há um grupo de portugueses de Amsterdão, muitos deles bem estabelecidos, que decidem vir juntar-se a estes portugueses em Nova Amsterdão. Um deles é muito conhecido, é o José da Costa, que é um dos mercadores sefarditas da altura mais importantes, negociava com vinhos do Douro, do Porto, com a Companhia das Índias, que depois vai para Amsterdão e que a partir de 55 vive em Nova Amsterdão. Portanto,
Com ele vem também os mesquitas, o Bueno de Mesquita e um muito importante que é o Abraham de Lucena, que traz o primeiro Tora para Nova Amsterdão, que vem de Amsterdão. Em 1656, os judeus solicitam espaço para um cemitério próprio. Com a passagem da colónia para a Inglaterra, Nova Amsterdão torna-se Nova Iorque e o primeiro grupo de judeus regressa a Amsterdão. O primeiro cemitério judeu da América está hoje encravado no meio de Chinatown. O registro mais antigo de um sefardita português morto lá enterrado, que existe ainda hoje a lápide em Nova Iorque, é de um Bueno de Mesquita, em 1682, portanto, ele não era do primeiro grupo, pelo menos que existe esse conhecimento, seria alguém que teria chegado também de Amsterdão, já numa fase posterior a este primeiro grupo. Mendes Seixas é um dos fundadores da Bolsa de Nova Iorque no século XVIII. Outro Mendes Seixas canta na tomada de posse de George Washington. Benjamin Cardoso é o primeiro judeu presidente do Supremo Tribunal na América e importante legislador. Emma Lázaros é autora do poema que está inscrito na base da Estátua da Liberdade. A tradição sefardita mantém-se na congregação Shearith Israel, portanto a sinagoga portuguesa e espanhola, como se chama ainda hoje, portanto de tradição sefardita, e que hoje tem umas instalações diferentes. Obviamente a original perdeu-se no tempo, não existe. Eu encontrei hoje, ainda viva no caso, uma senhora que os seus estudos genealógicos vão até à família, portanto, dos Lucenas. E o Lucena não é do primeiro grupo, 54, mas é o de 55, o que traz o Tora. Portanto, é muito importante, é o que traz e o que estabelece a primeira, no fundo, as primeiras reuniões, de facto, se podemos chamar assim, das primeiras cerimónias oficiais em Nova Iorque. E quando se fala de Portugal ou dos sefarditas, eles têm um grande orgulho em dizer que são sefarditas e que têm essa ligação e tentam perceber e conhecem muito bem a sua história.